Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, continuando neste estudo dominical do livro de Provérbios. E outros professoras já apresentaram, então nós vamos estar continuando. E o nosso texto hoje é do capítulo 28 de Provérbios, especificamente os versículos de 1 a 10. Agora, sempre é bom lembrar, quando você está estudando Provérbios, que não é um livro tipo os evangelhos apresentando o que Jesus fez em ordem cronológica, nem o povo de Israel saindo do Egito, e também não é um tratado teológico como das epístolas de Paulo, apresentando o desenvolvimento de uma ideia que vai sendo trabalhado durante os vários capítulos em sequência. Ele lembra mais a epístola de Tiago, que vai pulando de assunto em assunto. Basicamente, Provérbios é uma coletânea de citações de Salomão, dos homens de Ezequias, da mãe de Lemuel, uma série de pessoas, eles juntam essas ideias, então você vai pulando. E isso é bom, você deve sempre pensar em estudar Provérbios, tipo, você pode ficar anos estudando o provérbio do dia, sem se repetir. Mas há uma pequena mudança nisso no capítulo 28, 1 a 10, porque os 10 versículos falam, contrastando atitudes boas e más que tem a ver com ética. Então, 28, nós temos dá para você estudar esses 10 versículos, eles não são sistemáticos mesmo assim, mas eles todos tocam em ideias de ética. Agora, é interessante que a ética hoje está muito relativizada. Hoje a ética não é mais o que é certo ou errado, mas o que eu percebo como certo e errado. Sendo que agora uns são mais errados por natureza do que outros. Então, eu como um homem branco, privilegiado, então eu tenho menos direito de reclamar que uma coisa está errada. Que não deixe de ter uma certa relevância, porque afinal de contas, historicamente, pessoas do sexo masculino de cor branca têm realmente exercido um papel muito mais fundamental do que seria devido à sua proporção na população. Mas mesmo assim, temos essa situação. Uma coisa aconteceu dependendo do que eu vi. Então, às vezes, a mídia relata algo e é menos importante se aconteceu do que como ele afetou as pessoas. Então, a contagem da história é o que vale mais. E nós temos muito essa situação do que é errado dependendo do contexto. Agora, em contraste com isso, o livro de Provérbios e a Bíblia falam de princípios eternos, coisas que são verdade. Agora, há um certo elemento em que realmente a posição social, o gênero da pessoa, tudo isso afeta, mas a realidade é que o que é o princípio de Deus vale para todas as pessoas. Os princípios de Deus valem para toda a sua igreja, independente de gênero, de raça, de povo, tribo, língua e nação. Então, nós vamos olhar alguns dos princípios eternos em Provérbios 28, 1 a 10. E é bom vocês estarem com a Bíblia aberta justamente nele. E vamos rapidamente ler de 1 a 10, na nova versão internacional. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes. Olha só. Mas a ordem se mantém com o líder sábio e sensato. O pobre, que se torna poderoso e oprime os pobres, é como uma tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam ao Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é sábio, filho, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres.
Se alguém se recusar a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não se deixa corromper, terá boa recompensa. É bem interessante que ele, em muitos pontos, Provérbios fala de que ser rico em si não é necessariamente uma bênção. E a riqueza não significa sucesso perante Deus. Isso é uma coisa que, em toda a história da humanidade, nós sempre temos isso. E Provérbios, nesse ponto, é bem atual, bem relevante ao contexto das pessoas que hoje estão reclamando, e com muita justiça, a gente está percebendo cada vez mais como a riqueza concentrada nas mãos de poucos é uma arma que acaba prejudicando o planeta, prejudicando a sociedade, prejudicando o relacionamento. Então, nesse ponto, o provérbio está muito além do seu tempo, apesar de ser preparado e produzido numa era patriarcal, mas é extremamente relevante hoje em você dizer, olha, não é porque o sujeito é rico e tenha o seu reality show e tenha todos os seus seguidores no Instagram que ele está correto. Agora, um versículo do Novo Testamento que tem muito a ver com essas questões dos versículos 1 a 10 de Provérbios 28 é Gálatas 6 e 7, que fala de que colhemos o que plantamos. E diz o versículo, Gálatas 6, 7, 8, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que colhemos é fruto de decisões e atitudes durante a vida toda. E às vezes passa para próximas gerações. Às vezes alguém nasce numa situação em que os pais fizeram bem ou mal e o filho acaba começando a vida em vantagem ou desvantagem de acordo com as situações anteriores. Então, colhemos o que plantamos. Agora, em termos de ética, nós falamos o que era ética, dizendo que ela era muito relativizada. Então, uma definição de um autor espanhol a ética é o estudo do juízo de apreciação que se refere à conduta humana. Ou seja, ética é o que fazemos e os resultados do que fazemos. É suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal. E o problema hoje é que a sociedade fica dizendo o que é o bem e o mal. E Sánchez Vázquez continua dizendo, seja relativa a determinada sociedade, seja de modo absoluto. Então, o estudo de juízo de apreciação, o estudo da consequência e da conduta humana, do ponto de vista de se ele é benéfico ou maléfico. Isso é a ética. Agora, interessante de Provérbios 28, de 1 a 10, é que os versículos apresentam contrastes. Quase todos eles falam com o perverso assim, com o justo é assim. Geralmente esses versículos começam com o negativo primeiro, que é até mais fácil. Você muitas vezes sabe o errado, sabe o que é certo, descartando o que está errado. Descartou o errado, o que sobra tende a ser o certo. Então, eles apresentam contrastes. Cada ação produz uma reação e cada semeadura produz um tipo de fruto. Então ele fala, fogem os perversos sem que ninguém os persiga. Mas o justo é intrépido como o leão. Então ele mostra isso. Mostra o que é o errado e as suas consequências e mostra o que é certo, que é ser justo. E nesse caso, se você é justo, você tem essa capacidade de poder agir com consciência clara. Infelizmente, no mundo de hoje, nós temos pessoas que basicamente, elas não têm um senso de culpa. Então, hoje em dia, certas pessoas conseguem simplesmente falar com plena convicção, e eu infelizmente, já tive que lidar com essas pessoas, e eles falam, não, mas olham nos seus olhos profundamente, falam parece ser sinceridade e mentem na sua cara.
Agora, então, as atitudes perversas de uma pessoa, as atitudes que não combinam com o que a palavra de Deus ensina, levam a resultados, a colheita. O que você semeia, você colhe, como bem diz Gálatas e outros versículos da Bíblia. Semeou, vai ter colheita. Lançou isso, vai ter resultado. Toda ação tem a sua correspondente reação. Então, vamos ver alguns dos resultados da colheita de injustiça. Em primeiro lugar, medo e ineficiência. É o versículo 1. Foge o perverso. Ele foge, sem que ninguém o persiga. Na década de 80, quando eu estava morando no Rio, saiu uma música do carnaval que falava: se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. E isso, infelizmente, o sambista acertou, colocou o dedo numa profunda ferida humana. De que quando quem tem culpa no cartório tende a ficar com medo. Por isso que às vezes o sujeito está dirigindo, chega a ver uma barreira da polícia e pensa: como é que tá? Estou com tudo certo, tudo em dias, a documentação e tal. Ih, deixei minha carteira. Ih, minha carteira venceu. Toda uma série de coisas. Então, o resultado é de quem está errado, muitas vezes ele tem essa consciência pesada. E isso afeta todas as suas atitudes. E às vezes ele compensa mentindo. Então, medo e ineficiência. O mundo está cheio de pessoas que estão andando por aí, vivendo uma vida de medo, porque sabem que tem muita coisa errada em suas vidas. Versículo 2, prejuízo financeiro e ruína profissional. Versículo 8, especialmente, é importante. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-o para o que se compadece do pobre. Ou seja, ao longo do tempo, mais cedo ou mais tarde, quem cria um império, quem cria a sua vida explorando os outros, vai sofrer. Então, são as pessoas que buscam tirar proveito um do outro. E a internet está cheia disso. Uma das características, um dos resultados da pandemia foi um aumento brutal no número de fraudes. Fraudes da internet, fraude de phishing, fraude de roubo de dados, fraude de pessoas ligando dizendo que estamos oferecendo isso e tal. São pessoas que basicamente, e o que me impressiona são pessoas que até fazem carreira de abusar e extrair riquezas dos menos favorecidos, dos mais vulneráveis, pessoas idosas, pessoas com deficiências. Eles vêm com toda uma série de coisas. Então, prejuízo financeiro e ruína. E é uma coisa que o resultado leva a prejuízo para o país inteiro, infelizmente. O terceiro da colheita da injustiça é ignorância progressiva e frieza espiritual. Versículos 5 e 9. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Essa capacidade é a nossa... Quem não tem Deus na sua vida e não vive de acordo com a sua ética, passa a ter, inclusive, uma incapacidade de até perceber o que está errado e o que está certo. E no versículo 9, o que desvia os olhos de ouvir a lei, até a oração sua será abominável. Infelizmente, muitas dessas pessoas estão nas nossas igrejas, estão do nosso lado, às vezes somos nós mesmos, que oramos bonito, falamos, cantamos, louvamos, mas temos uma ignorância progressiva e uma frieza espiritual. É muito importante nessa questão de causa e efeito, o lado que alimentamos é o que fica forte. É o que fica forte. Se você tiver dois animais e um é um animal selvagem que não tem nenhuma tendência de melhorar e o outro é manso e pacífico, e você alimenta o feroz e selvagem, ele é que vai progredir, ele que vai aparecer. E a conta vem depois, às vezes, muitas vezes.
porque lembrando, o que nós semeamos, nós colhemos. E o lado que alimentamos é o que fica forte. E a colheita de injustiça leva também à irresponsabilidade e inconsequência. Provérbios 28, 9 e 10. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E 10. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. E quando eu leio esse versículo, eu sempre me lembro de um dos meus livros prediletos do Antigo Testamento, que é o livro de Esther, onde você tem um mega vilão muito interessante. Esther faria um bom filme. Então, Amã é uma pessoa corroída pela inveja, uma pessoa incapaz de distinguir entre o que é bom e mal e os seus interesses pessoais. Amã é uma pessoa que vive para ele mesmo e para a sua glória e para o progresso também da sua família. E então o que Amã faz? Quando Mordecai se recusa a se curvar perante ele, ele planeja uma tremenda vingança disso. Alguém que nem fez mal para ele, simplesmente não se curvou. Mas ele então se sentiu ameaçado porque não sabe distinguir entre bem e mal e os seus interesses pessoais. É aquela ideia de que o que eu quero é bom, o que leva ao meu progresso é o certo. Aí então ele prepara uma forca para enforcar Mordecai e acaba a armadilha no versículo 10, como fala, a cova que ele caiu, no caso, a forca que ele caiu, acabou servindo para ele e para seus filhos. Então, é o que acontece. Essa irresponsabilidade e inconsequência às vezes significa que o que nós armamos para os outros redunda para nós, mas é o resultado dessa incapacidade de perceber. Então é o caso de essa irresponsabilidade e inconsequência, e a inconsequência sempre gera consequências. Agora, vamos para o lado bom. A colheita da justiça. Agora vamos, os mesmos versículos, lembram que o mesmo versículo que fala da atitude reprovável, fala também da atitude louvável. Então, foge o perverso sem que ninguém o persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Então, ter uma consciência tranquila é um negócio tão bom. É um negócio tão bom. É tão bom até em coisas simples, até em coisas corriqueiras. Quando chega aquele período que você tem que preparar a declaração de imposto de renda, quando você aperta aquele botão e recebe a comunicação que você fez, está entregue e tudo, aí você sabe, você fez, cumpriu o seu dever. Não tem que se preocupar mais, quer dizer, não tem, desde que não tenha mentido, entregue um bocado de visitas para médico que você nem fez, mas essa consciência tranquila. Uma das coisas que está acontecendo na pandemia é que, apesar de ter muito tempo em casa e teoricamente muito tempo para dormir, um dos problemas que está mais afetando a saúde das pessoas não é o vírus, é resultado de ficar em casa, resultado de toda uma série de preocupações e insônia. Agora, insônia pode ser o fato de que você não vai conseguir pagar as contas esse mês, pode ser do fato de que você está desempregado, pode ser de tudo isso, pode ser de preocupação, mas às vezes é a insônia causada por peso na consciência. Eu recomendo, dos livros de C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, os filmes pararam no terceiro, mas o quarto para mim é um dos melhores, que fala basicamente de um rapaz e uma jovem que saem na procura de um príncipe em Nárnia que se perdeu. E ele é cativo de uma bruxa, mora lá no mundo subterrâneo, mas não sabe que ele foi capturado por uma bruxa terrível, pensa que é uma senhora bondosa, uma lady bondosa que um dia vai ser sua esposa. E ele vive nessa ilusão, mas por algum motivo, durante 1 hora por dia,
ele tem que sentar numa cadeira de prata e ser fortemente amarrado, que durante 1 hora por dia cai a ficha. Que ele foi enganado, que ele foi raptado e que ele está no poder do mal. E durante aquela hora do dia ele fica angustiado e ele fica amarrado justamente e fala para todo o pessoal que está com ele não ouvi-lo, porque o que ele fala não é a verdade. Só que é naquele momento, naquela hora do dia, que ele está falando a verdade. Eu recomendo que vocês leiam A Cadeira de Prata, é o 4º livro. Se um dia fizer um filme, vai ser talvez o melhor da série, porque os primeiros 3 não foram grandes coisas. Mas é bem interessante essa ideia, cai a ficha. E muita gente acorda de madrugada preocupado. E se é uma coisa constante na vida de muitas pessoas neste período, pode estar acontecendo na sua vida. Agora, se é por causa de dívidas, por causa de problemas econômicos e tal, lembre-se que ele dá aos seus amados o sono. O livro dos Salmos fica bem claro, nós temos descanso. Agora, a Bíblia fala bem claro em 1 Pedro que se você está sofrendo por coisa que você está ruim, isso não é nem um benefício para você. Então, muitas pessoas não podem dormir com consciência tranquila. O segundo ponto da colheita da justiça é sabedoria e entendimento. Provérbios 2, 5 e 8. O versículo 5, em que nós já lemos do lado ruim, os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Então, vamos lembrar que saber distinguir entre o bem e o mal, saber agir, é uma consequência de busca. É uma consequência de leitura. Ou esse período tem sido, para quem quis cultivar a vida devocional, tem sido muito bom. Eu recebo muitas vezes e-mails e mensagens de pessoas mostrando o que estão aprendendo da palavra de Deus, e isso é bom. É uma consequência de quem está vivendo uma vida de acordo com a ética e que você vai ter mais luz e clareza sobre o que você deve fazer. O terceiro ponto da colheita da justiça é edificação e verdadeira riqueza. 28:2. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. A instabilidade política é um fator que está aumentando em nosso mundo. E eu não vou entrar em detalhes sobre os méritos disso, mas a realidade é que nós temos uma situação em que a falta de clareza na ação ou a clareza em busca de metas erradas, porque tem gente que está usando o momento para buscar adiantar, empurrar a sua agenda, que não é uma agenda desejável para o resto da humanidade. E o resultado de tudo isso é instabilidade. A transgressão da terra, uma sociedade pecaminosa, uma sociedade que transgride, é uma sociedade que vai ter incerteza. Porque, como eu falei, quando você relativiza tudo e diz que tudo depende da sua associação, da sua situação, e gênero, e classe, e tudo mais, e cor e tal, quando você relativiza tudo, significa que não temos um norte, não temos algo que possamos concordar. Que todos são iguais perante a lei. Nós não podemos mais concordar com isso. Porque tem gente sempre dizendo que não, outros são mais iguais e menos iguais. Então, todos são iguais perante a lei. Nós temos que ser firmes nisso. Não podemos relativizar. Uns não são mais iguais do que os outros. Outros não são menos iguais do que os outros. Quando nós perdemos isso, e no passado nós perdemos isso porque dizíamos que automaticamente mulheres eram menos iguais do que homens, nós dizíamos que certas raças eram desiguais, eram menores, inferiores, e geralmente essas pessoas que nós dizíamos que eram inferiores é porque queríamos as suas terras e riquezas, como no caso quando os portugueses e os europeus em geral chegaram e queriam a terra dos índios, então diziam, eles são inferiores, portanto não merecem ter a terra que têm. Então, isso foi o nosso passado.
E agora estamos indo para o outro extremo. Na tentativa de corrigir os erros do passado, nós estamos dizendo que tudo é relativo. E continua o mesmo dilema. A lei diz que todos são iguais, mas na prática estamos criando novas desigualdades e novos grupos que são favorecidos. Então, nós temos que lembrar que há um princípio eterno, que todos prestarão contas perante o juiz justo. Todos nós vamos chegar perante Deus, independente de toda a nossa situação, e vamos ter que prestar contas. E, finalmente, uma vida abençoada é a colheita da justiça, o plano de Deus para nós. No versículo 10, o que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que faz, mas os íntegros herdarão o bem. No versículo 7, o que guarda a lei é filho prudente. Ou seja, quando nós seguimos o plano de Deus, pode nos causar complicações com uma sociedade injusta. Isso eu já cansei de ver. Não pense que se você foi... Eu já vi casos, eu vi uma vez uns alunos, 3 ou 4 resolveram que não iam colar na prova, 20 ou mais resolveram que iam colar, os que não colaram fizeram correto, mas foram prejudicados porque ficaram com uma nota inferior. E viram os injustos sendo recompensados. Então, esse que é um dos problemas. Numa sociedade injusta, certas pessoas temporariamente vão ter proveito. Mas a tendência é tudo vir à tona e, de qualquer forma, nós temos um justo juiz que nos vê. Então, às vezes, quando eu estou aconselhando uma pessoa e ela diz, então, se eu fizer isso, vai ficar tudo bem para mim. Eu digo, olha, talvez não. Talvez não. Em termos imediatos, em termos de o que você fez. Talvez você seja prejudicado, mas Deus que tudo vê vai recompensar. E a tendência hoje, nós estamos vendo pessoas, a situação hoje da internet e do celular batendo foto de tudo e de tudo sendo gravado, é que pessoas que fazem coisas erradas são flagradas, às vezes todo mundo julga repentinamente, às vezes a pessoa nem fez tudo o que estão falando, mas vai sofrer os efeitos. Agora, a outra coisa é que nós estamos tendo muitas pessoas que o que foi feito anos atrás está vindo à tona. Então nós temos pessoas agora começando a povoar as prisões do mundo, porque em posições de poder, anos atrás, eles usaram da sua posição para prejudicar os outros, fizeram coisas horríveis e agora a conta está chegando para essas pessoas. Então, é bom lembrar disso. Em termos imediatos, seguir o plano de Deus nem sempre vai dar um benefício imediato, mas a longo prazo ele dá. Então, concluindo, o que precisamos fazer no meio de tudo isso, em termos de ética? A ética entendemos que claro que há diferenças de sociedades e tudo, mas o que é ético, há princípios eternos. Sociedades às vezes têm suas regras, suas questões, que às vezes não é uma questão de bem ou mal, mas simplesmente o que a pessoa acha que é certo ou errado, mas há princípios absolutos. Então, o que é que nós precisamos fazer hoje? Para concluir, resistir ao comportamento dominante na nossa sociedade pós-moderna. Não concordar com a maldade que oprime as pessoas. Lembrando que nós ainda temos muito disso. Esses movimentos de protesto que estão acontecendo no mundo, há muita coisa válida que eles estão protestando. Muita coisa importante. Eu não sei se simplesmente pegar a estátua de tudo que é pessoa do passado e jogar no mar vai ajudar muita coisa. Mas muitos dos protestos são válidos e nós não podemos concordar com pessoas que estão sendo oprimidas, independente da sua religião, independente de onde estão.
O problema é que a mídia escolhe as vítimas da moda. Quem quem traz mais ibope, então nós temos essa situação agora. Mas toda a maldade que oprime as pessoas deve ser resistida. Enfrentar, continuando na mesma linha, todo tipo de injustiça social, sendo referência de justiça e integridade no meio de uma sociedade corrompida. E é nesse ponto que os evangélicos estão deixando muito a desejar. A palavra evangélica, antes sinônima de uma pessoa correta moralmente, hoje está meio conturbada. Tanto que às vezes a pessoa fala, você é evangélico? Dá vontade até de dizer, defina evangélico. Ah, você é daquele pessoal que lota as igrejas durante a pandemia? Não, a minha igreja não lotou durante a pandemia. A minha igreja ainda não voltou a se reunir. Mas nós precisamos, no meio de tudo isso, ser, em termos, por exemplo, dos nossos currículos que postamos. Temos que ser exemplos de ética. Quando não somos, não fique triste ou não fique todo na defensiva. Estão perseguindo os evangélicos. Bem, colocou coisa errada no currículo, vai pagar o preço. E vamos decidir viver os padrões do reino de Deus numa ética de um Deus que não muda. Isso é importante lembrar. E como eu falei, não significa que você vai necessariamente prosperar. Se você está buscando uma igreja que vai dizer que se você fizer tudo segundo e ofertar e dizimar e for todo fiel nesse ponto, seguir pontos A, B, C, você vai ficar rico e próspero na vida, a nossa igreja não é para você. Né? Muitas vezes, mas a longo prazo, quem segue os princípios eternos de Deus vai ter uma vida, nesta vida e na próxima, vai ter uma vida plena e cheia de realizações e receberá no fim a palavra de Deus de dizer, você foi um bom e fiel servo. Amém.